Queria bater um papo com vocês. Primeiro lembrar que em 2001, quando eu lancei o primeiro livro Ateu, graças a Deus, que foi parar no exterior sozinho e depois editado em braille, eu usei livros virtuais. Por quê? Ora, primeiro que para fazer livros de papel tem uma burocracia muito grande, tem uma despesa, um investimento muito grande inicial. E segundo, eu pretendia distribuir meus livros gratuitamente. Se era para distribuir gratuitamente, como é que eu ia bancar livros de papel para todo mundo? Não tinha condição. Então essa foi a segunda razão. E a terceira razão é porque hoje em dia é tudo muito mais moderno. E naquela época eu já imaginava que seria assim, porque já estava aparecendo os tablets. Lembra dos tablets? Aqui você armazena tudo que você quiser. Ajusta o tamanho das letras. Pode enviar por e-mail. Pode ler na cama, na condução, no banheiro. Né? Pode guardar uma biblioteca inteira num pendrive, em livros virtuais. Não pegam traça nem cupim e sai muito mais barato. 5 vezes menos. Para o custo, para a venda. Para o custo é mais barato ainda. Eu só tenho custo no investimento que eu faço. Investimento em equipamentos que não são baratos, mas deu para quebrar o galho. Em 2003, eu lancei Sinto Muito, mas Jesus Cristo não existiu. Esse livro me surpreendeu, até porque eu pensei de ser, assim, inicialmente, havia um impacto muito grande, mas ele saiu devagar. Eu me precipitei, inclusive lancei ele só porque eu estava muito apressado de mostrar aquilo que eu havia descoberto. E eu lancei com 100 páginas. Hoje tem mais de 300 com as revisões que eu fiz posteriormente. Mas sabe o que surpreendeu? Foi a inveja dos ateus. Aqueles mais ateus entre aspas, né? Que esses caras são moleques, eram moleques. Eles ficaram com inveja porque eu lancei uma coisa que ninguém tinha lançado assim explicitamente. Nem Nietzsche não falou a respeito disso. Né? E veio uma chuva de críticas. Né? Disseram que eu não era escritor, porque nenhuma editora quis editar os meus livros, que eu tinha um nariz grande, não é? Etc. Mas eu segui adiante com a seguinte ideia, era mostrar e provar que eu já sabia que Jesus Cristo não havia existido. Entendeu? Mais adiante, em 2012, dentre outros livros que eu escrevi, que eu já escrevi um total de 17 livros, eu escrevi a verdadeira história de Jesus Cristo. Bom, nesse livro eu vim passo a passo, desde um pouquinho antes do século I ainda, até o ano 250, eu mostrei que Jesus Cristo não era conhecido por ninguém, nem pelos apologistas cristãos que comentavam, que escreviam, etc. Não citavam os fatos que estão narrados na Bíblia de hoje, por suposição. Né?
Então, eu achei o seguinte, que depois desse, não existia mais nada o que escrever, porque já tinha provado que Jesus Cristo era uma fraude, era um mito. Pois bem, 2014, esse ano, eu tive uma informação casual que eu vi num vídeo e digo, poxa, essa informação é muito boa, eu não sabia disso. É uma informação boa para passar para os meus leitores. Aí prestei atenção no vídeo, gravei o vídeo, copiei os detalhes do vídeo e fui buscar aquelas informações de onde elas estavam. Né? Elas foram feitas na Austrália, foram passadas para os Estados Unidos, editados lá em livros. Certo? Eu peguei esses livros, tá? Em inglês, traduzi, escrevi o Verdades e Mentiras Contundentes. Um impacto, assim, coisas fantásticas que você não imagina. Nunca você imaginava, nem eu imaginei tanta trama, tanta coisa assim surpreendente de como é que aconteceu aquilo tudo, não é? E a base desse livro era o Concílio de Nicéia, do ano 325, quando o imperador Constantino juntou, parece que 316 bispos de todo o Império Romano, juntou, porque ele queria acabar com desavenças religiosas, e religião só dá guerra mesmo. Então, ele queria colocar uma única religião para todo o Império, e um único Deus. Esse era o propósito de Constantino. E ele fez esse concílio dessa forma. Eu publiquei isso nesse livro, contando todos os detalhes que vieram antes e os posteriores, que são mais importantes ainda. Agora, eu achei o seguinte, que aquelas informações que eu obtive estavam quase literais do que os outros escreveram. Assim, muito secas. Sabe? Eu acho que muita gente estão cortadas, assim, tipo, não é uma coisa fluente. Eu digo, não, eu acho que eu precisava explicar isso melhor. Pegar ponto por ponto, que as pessoas não entendem. Ninguém sabe o que é Codex Sinaiticus. Não é? Muita gente não sabe o que é isso, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanos, não é? Novo Testemunho, The Books of the Books, ninguém sabe o que é isso. Então a pessoa lê e vai pulando. Então, eu peguei tudo isso e detalhei e expliquei com as minhas palavras o que estava sendo dito ali. Não é? Isso esticou o livro. Esticou o livro com informações agora mais preciosas, mais claras. Está entendendo? É preciso que vocês conheçam isso. Eu não vou poder dizer tudo aqui, porque o livro tem 200 páginas, 100 e tantas páginas pelo menos. Bom, e eu fiz então o capítulo 2, com o título Novo Testamento, a maior vergonha do mundo. Eu elucidei muitas dúvidas geradas por essas novas informações que eu trouxe, para ficar mais fácil a compreensão do que ocorre realmente no âmbito do cristianismo. Tem que explicar, porque isso é muito complicado. Entendeu? Muito escondido, muito atravessado, etc. Está tudo cheio de mentiras e falsificações. Eu acabei organizando por ordem cronológica esses acontecimentos que envolveram o mito de Jesus Cristo. E essas informações agora podem fluir facilmente para a sua compreensão na sua mente. Assim como a solução desse problema causado pelos mistérios que a igreja cristã tenta esconder a todo custo. Eu arrumei esses fatos desde o Concílio de Nicéia em 325. No livro anterior eu parei em 250, achei que tinha mais o que explicar, o que mostrar. Agora eu cheguei a 325. No Concílio de Nicéia, quando lá havia
nessa época ainda havia resquícios do cristianismo primitivo, como é conhecido por autores e críticos, o período popular espontâneo dessa religião, que eram seitas pequenas. Hoje em dia, porque o cristianismo já nasceu, não sei como. Não, aquilo eram seitas que eles foram buscar. E ainda tem o seguinte, eram seitas do Deus Cristo, não era Jesus Cristo, do Deus Cristo. Depois eram seitas semelhantes a Crestos. O nome Cristo e Cresto era a mesma coisa, então eles confundiram tudo. Mas o que acontece, na verdade, é que a partir do 325, do ano 325, é que a coisa começou a ficar clara. Você vai entender tudo completamente diferente, mas você nem imagina o que aconteceu a partir daí. Certo? Primeiro, eu mostrei rapidamente histórias semelhantes à de Cristo, que vieram de 5.000 anos atrás e foram aproveitadas por mais de 20 religiões em todo esse tempo, até aqui, né? Na criação de deuses chamados deuses solares. Os deuses solares, eu destaco Mitra, Horus, Atis, Krishna e outros mais, que são totalmente idênticos à história de Jesus Cristo. Tá certo? Eu expliquei o The Book of the Books, o Novo Testemunho, que é uma amálgama de todas as religiões existentes no Império Romano, e a criação do Deus Jesus Krishna. Esse foi o Deus que eles, no Concílio de Nicéia, chegaram à conclusão de que devia ser chamado dessa forma. Era metade druida, metade oriental. Aí juntaram os dois, né, e colocaram esse nome, um nome duplo. Eu expliquei como a religião cristã se desenvolveu a partir daí até o século XV. Tudo bem detalhado para você entender essa história com exatidão. Eu estou falando de história verdadeira. Aqui não é chute. Certo? Apresentei ao leitor o Codex Sinaiticus, que é o mais antigo livro que trata sobre o Novo Testemunho, de 325, que gerou o Novo Testamento da Bíblia que conhecemos hoje. Certo? Eu comparei o Codex Sinaiticus, eu copiei os dados, com o Codex Vaticanus, da Igreja Católica, também do século IV. São dois livros. Copiado do The Book of the Books, do concílio, com suas 14.800 alterações, e que gerou a Bíblia de hoje. Isso foi até o século XV, depois houve mais alterações. Quer dizer, o Codex Vaticano tinha 14.800 coisas escritas, suprimidas e colocadas, diferentes do Codex Sinaiticus que veio antes dele. Esse Codex Sinaiticus apareceu depois e foi encontrado lá no Sinai por cientistas que eu vou mostrar para vocês o nome direitinho. Aí ficou chato, né? Que eles tinham o Codex Vaticano como sendo a coisa primorosa, o livro mais antigo do mundo, com tudo aquilo escrito bonitinho, de repente aparece o Codex Sinaiticus com tudo diferente, mais antigo do que eles, que vem do meio, provém da mesma fonte que foi o Concílio de Nicéia. Eu expliquei como os papas criaram a religião cristã. Primeira coisa, eles assumiram, os papas e a religião católica, todas as alterações feitas, as 14.800 e muito mais, certo? Disseram, é isso aqui mesmo, acabou. Foi assim, uma ditadura literária, certo? Eles ratificaram todos os mitos que conhecemos hoje. Os mesmos contos de sempre, a mesma história de sempre, que vem do Deus Sol. A mesma coisa, certo?
que está lá em Horus Christi, né? Sei lá. E impuseram outros, ainda mais fantásticos e impossíveis, como virgindade de Maria, a ressurreição de Jesus Cristo, essas coisas absurdas, a ressurreição de Lázaro, andar sobre as águas, sei lá. Você está entendendo? Está lá. Os mesmos contos de sempre impuseram esses outros absurdos. A partir do momento que eles concluíram que o povo daquela época, além de atrasado, era muito bobo. Então, embrulha e manda porque eles aceitam. Nada ficou nesse meu livro que você não pudesse entender e explicar aos seus amigos sobre o assunto de Jesus Cristo. Para diminuir o tamanho do livro, retirei alguns capítulos secundários e reorganizei tudo e fiz uma pequena alteração na capa, coloquei uma cor azul para ficar diferenciada, porque ele tem muita coisa diferente do anterior, certo? Ele está pronto para você conhecer toda a verdade. Você vai saber, por exemplo, que a história de Jesus Cristo foi feita depois de 325, lá para 350, da onde gerou o Códex Vaticano, que gerou a Bíblia, mas diferente daqueles casos antigos, populares, que falavam de Cristo, de créditos e etc. Tal. Totalmente diferente. Então eles inventaram, assumiram e disseram, é isso, acabou. Certo? Bom, tudo muito claro e fácil. Agora, eu dou 72 referências de onde foram encontrados os fatos que eu publiquei. Da onde você tirou isso, Pedro? Não é? Não fui eu que tirei tudo, não. Eles tiraram e colocaram no livro, eu peguei. Tá? São 72 referências. Cada coisa que eles escreveram, disseram, isso veio de tal lugar, isso veio de tal lugar, certo? Isso veio de tal lugar. A maioria das coisas, você mesmo pode confirmar pela internet. Outros, só se você visitar a ala proibida da Biblioteca do Vaticano. Ou a Enciclopédia do Vaticano, de onde foram tiradas muitas dessas informações secretas que agora estão sendo expostas. Cuidado. Se você ainda é um desses que acredita em Jesus e companhia, vai tomar um choque quando ler esse livro. Vai tomar um choque anadidático. E pode entrar em coma profundo. Esse livro é arrasador, é terrível, é contundente mesmo, é o fim da linha, agora a Bíblia acabou, eu não tenho mais nenhuma dúvida, ninguém mais vai ter, agora eu conheço toda a história, tintim por tintim, exatamente como aconteceu e documentada. Esse livro é o único no mundo que traz a verdade completa, e eu assino embaixo. R$20 é o valor da colaboração que você dará por esse livro, cheio de informações garantidas e retocáveis, que eu pesquisei, arregimentei do exterior, traduzido em inglês com muito trabalho e passo a você bem explicadinho com as minhas palavras. Certo? Eu acho que é justo. Eu acho que é justo comigo também, porque eu não posso ficar bancando tudo isso sozinho. Afinal, eu estou fazendo a minha parte, cadê a sua colaboração? A sua parte contra os seus amigos que ainda são religiosos, que ainda estão naquela mentirada toda, vivendo naquela mentirada toda, sendo explorados. Cadê a sua parte? Por favor, vamos fazer a coisa mais equilibrada. Eu não posso bancar isso tudo sozinho. Está entendendo? Não sou milionário, não. Eu faço com sacrifício. Esses equipamentos todos que eu uso custam caro. Certo? Tudo bem. Então, você depositará esses R$20 na minha conta bancária e receberá a obra por e-mail. Para os meus amigos que já compraram a versão anterior, que continua perfeita, que não tem nada errado no anterior, só que eu já fui mais adiante. Eu cedo uma cópia dessa revisão gratuitamente. É só solicitar pelo e-mail.
Nadima. N-A-D-I-M-A. Nadima. C de carro, B de bola. CB. Então fica Nadima CB @gmail.com. Peça pelo esse e-mail que eu te mando a versão nova gratuitamente para você que já comprou o livro anterior. Né? Amigos, esse livro continua sendo o mais importante de todos que eu já escrevi. Ele é o final, simplesmente fantástico nas informações que apresenta, que mata, liquida, extermina com toda a história mentirosa do cristianismo. Não fique por fora. Você, que já recebeu tantos livros grátis, meus, seja justo, não é? Compre esse e seja feliz para sempre. Agora eu vou mostrar para vocês, só via texto, as coisas que tem no livro, que compõem esse livro, os capítulos que compõem esse livro, você tem uma noção, ok? Então, você já sabe, que peça o livro, a Nádia vai te mandar uma relação de contas bancárias, você faz o depósito e diz para a gente quanto você depositou, né, quantos livros você quer, que os outros também no mesmo pacote, e a gente envia o livro para você, por e-mail, tá bom? Muito obrigado e um grande abraço, boa sorte na sua vida aí.